Salve, salve galera, saudações rubro-negras, Flanação na área aí, trazendo algumas informações nesta tarde de sabadão para vocês. Tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo está aí concluindo uma venda do volante Vitor Hugo. Vou trazer os detalhes para vocês dessa venda junto ao Atlético Mineiro. O que faltou para o Atlético Mineiro anunciar o jogador como seu novo reforço. Vou falar também sobre a reunião que teve entre o West Ham e Flamengo pelo Lucas Paquetá. Vou falar também sobre o provável time que vai enfrentar o Volta Redonda hoje no Raulino de Oliveira, jogo importante aí para o Flamengo na sequência do Campeonato Carioca. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever se achar o conteúdo bacana, acionar o sininho das notificações e comentar. Na hora que você for comentar, aproveita e hype esse vídeo, viu galera? Vamos começar o vídeo falando sobre o Vitor Hugo, né? Isso porque o Flamengo, gente, ele negociou o Vitor Hugo com o Atlético Mineiro, mas faltavam alguns detalhes para ser concluído essa negociação. O que acontece é o seguinte, faltava o Santos enviar formalmente aí os documentos, né, necessários ao Atlético Mineiro e o Flamengo finalizando os trâmites também burocráticos para essa venda. Desde que o jogador foi comprado pelo Atlético Mineiro, ainda o Santos não tinha enviado esses documentos. Mas hoje o Santos enviou o documento e com isso o Galo está liberado para anunciar a compra de Vitor Hugo junto ao Flamengo. A negociação foi feita por 2,5 milhões de dólares, aproximadamente 14 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. O pagamento será realizado em 3 parcelas e contará com garantias bancárias, tá? E o Flamengo, ele está com medo, né, de levar mais um calote. O Flamengo que tem tomado bastante calote aí, né, gente? Nessa forma de negociações aí. Isso aconteceu com o Internacional, aconteceu com o Corinthians, né, recentemente, mas dessa vez com o Vitor Hugo, o Flamengo correu aí e pediu algumas garantias de compra do time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deu essas garantias e tudo deu certo. O Vitor Hugo será aí então o novo reforço do Galo. A torcida do Atlético Mineiro aí que está numa fase também, gente. O Atlético Mineiro vem numa fase sendo um time aí que está fazendo muita vergonha, tá? Muita vergonha mesmo aí no cenário do futebol brasileiro, pelo que investiu aí, essa SAF aí dos Manin, que é dona do Atlético Mineiro, vem tendo muitas divergências, tá, gente? E com essa venda aí, meus amigos, o Flamengo arrecadou aí, oficialmente aí, 111 milhões de reais em negociações no início dessa janela de transferências. O Wallace Ian foi o jogador vendido recentemente, né? Na última quarta-feira, o Flamengo vendeu o Wallace Ian por 63 milhões de reais ao Bragantino. Também tivemos a venda do Juninho, que foi a primeira venda desse ano, né? Junto ao Pumas do México por 32,3 milhões de reais. E por último agora o Vitor Hugo, que foi vendido para o Atlético Mineiro por 13,4 milhões de reais. Matias Vinha, que foi emprestado ao River Plate, né? O River Plate pagou 2 milhões e 700 mil reais ao Flamengo pelo empréstimo. Além disso, se Vinha jogar 50% dos jogos, o River Plate ele será obrigado a pagar aí 27 milhões de reais. O River Plate não é obrigado a pagar, tá? O River Plate ele tem a opção de comprar o jogador se ele atingir todas essas metas. Ainda tem o Michael e o Cebolinha e o Alan, tá? O Alan estava negociando com o São Paulo, depois entrou o Corinthians no meio da negociação. Por enquanto as negociações foram todas encerradas. O Michael está muito próximo do Santos, né? Falta apenas o Flamengo, os detalhes burocráticos ali. O Michael ele não abre mão ali das luvas, né? Daquelas bonificações que a antiga gestão do Landim e do Marcos Braz que fecharam esse negócio com ele. Então ele não abre mão desses 2 milhões e pouco, né, de reais aí, mas com o Santos está tudo acertado. O Michael reduziu o salário e falta agora o Flamengo acertar esses detalhes com o Michael para ele ser anunciado com o Santos. E o Cebolinha
que o Flamengo ainda pretende renovar o contrato dele, né? Porém, Cebolinha tem algumas times, principalmente times de fora, acreditando aí em levar o Cebolinha, né? Alguns clubes da Arábia Saudita. Aqui no Brasil tivemos o Grêmio, mas o jogador também não se revelou em nada, deixou ali mesmo na mão do seu staff e também do Flamengo, tá, meus amigos? Vamos falar sobre o zagueiro Iago antes de fecharmos o vídeo, isso porque de manhã eu trouxe o vídeo aqui de manhã falando sobre a possibilidade do Iago ser vendido aí, né? Tem clubes da Europa interessados no jogador, da Itália, né? E faltava ali o Flamengo se posicionar, os dirigentes do jogador estão esperando o BAP chegar, e o Flamengo ele tem preferência, né, gente, por vender o zagueiro Iago para clubes do exterior, por entender que os clubes brasileiros não pagariam o valor justo pelo jogador, que é considerado bastante promissor, tá? A gente sabe que o Bahia também está envolvido aí nesse meio dessa negociação. O Bahia foi um clube brasileiro que se revoltou por isso, né? Tentar contratar o jogador, mas o Flamengo vê os clubes de fora, né, da Europa aí, como um pilar para a venda do jogador. Os clubes têm condições de pagar mais, né? Clubes da Itália e da Inglaterra observam aí a situação do jogador Iago de perto, né, e pretendem prioridade aí. O Flamengo pretende dar prioridade para os clubes de fora, tá, gente? Nada contra os clubes brasileiros, né? Mas a gente sabe que os times brasileiros eles não têm o mesmo poderio financeiro dos clubes europeus, né? O Palmeiras, o Flamengo, eles ainda têm condições, né, de contratar jogadores, pagarem à vista, mas outros clubes aí não têm condições e esbarra nisso às vezes, né, em contratar jogador e não pagar. E o medo do Flamengo é isso, gente, nessa gestão aí, é esse medo. O Flamengo sofreu muito aí, como eu falei para vocês, na gestão passada, tá? Vamos falar sobre Lucas Paquetá, meus amigos, isso porque aconteceu a reunião hoje, tá, entre o Flamengo e o West Ham, o staff do jogador também, né? Essa reunião aí que parecia selar o destino do Lucas Paquetá, não aconteceu ainda, gente. A reunião entre Flamengo e West Ham foi bem aproveitosa, né? Bem promissora, e serviu aí para o Flamengo ajustar alguns detalhes envolvendo principalmente o pagamento da negociação, tá? A relação entre os clubes é boa e uma nova rodada de conversas deve acontecer entre este domingo e segunda-feira. O Flamengo trabalhar aí com cautela e paciência, mas a expectativa é de que o martelo ele seja batido nessa semana. Lembrando que essa reunião aí ela serviu mais para isso, os clubes se alinharem em detalhes ali, como por exemplo a venda, se vai ser a compra, se vai ser parcelada, se o Flamengo vai pagar à vista, tudo isso foi debatido ali entre Flamengo, staff do jogador e o West Ham. Então, provavelmente amanhã ou segunda-feira será outra reunião onde eles vão debater mais algumas coisas, né? Alguns detalhes ali, alguns poucos detalhes, e daí a gente saber ou não se o Paquetá vai vir nessa janela de transferências ou não. A prioridade do Flamengo é ter o Lucas Paquetá ainda nessa janela. O Flamengo não descarta qualquer possibilidade de comprar o jogador e emprestar para o West Ham, como os ingleses queriam. Os ingleses aceitariam vender, mas queriam que o Flamengo ele emprestasse o Paquetá até o fim da temporada. Gente, nada a ver, né? Se o Flamengo quer o Paquetá para agora, por que emprestar o Paquetá até o fim da temporada? Lá para o final de maio, gente, não tem nada a ver com isso, né? Então, a reunião entre amanhã e segunda-feira vai ser mais ou menos para alinhar esses detalhes aí, tá? Bem, meus amigos, dito isto, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Hoje tem Mengão aí, né? O Flamengo que vai a campo hoje com o Sub-20 enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Não sei se vai dar para fazer pós-jogo, mas qualquer coisa eu apareço aí com um vídeo ou um short para vocês, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.